Queridos amigos, amigas, mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, um versículo, 2 no máximo, para que eu e você possamos meditar nesse versículo e tirar algum proveito para a nossa vida no dia a dia. A palavra de Deus aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, vem falando de como deve ser o viver das pessoas que são cristãs, como é o modo de vida das pessoas cristãs. Aqui no versículo 12, do capítulo 2 de 1 Pedro, está dizendo assim, que o nosso viver, que tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, o cristão em si, ele tem que viver honestamente entre os gentios. A palavra de Deus fala que você precisa, então, ter esse viver honesto. O que significa isso? É que no meio que nós vivemos, nós temos que procurar ser fiéis naquilo que nós falamos com as pessoas, nos nossos contratos, no nosso dia a dia, naquilo que você às vezes combina com outras pessoas. A sua palavra tem que ter valor. Tudo aquilo que você fala, tudo que você diz que vai assumir pela sua boca, você então tem que viver dessa forma, honestamente. Infelizmente, até no mundo cristão, principalmente fora do mundo cristão, há muita desonestidade, mas também há desonestidade às vezes no mundo cristão. E isso, infelizmente, quando uma pessoa é desonesta, ou quando um cristão é desonesto, quando ele não vive honestamente entre as pessoas, ele não mancha apenas o nome dele, desse cristão, mas ele mancha o nome daquele de Cristo Jesus, né? Porque se você quer ofender o nome de Cristo, se você quer defamar o nome de Cristo, é você falar que é um cristão, que você ama Cristo e não vive em conformidade, vive em desonestidade com as pessoas. Então o que está em jogo aqui, muitas vezes o que está em jogo para o cristão é o caráter de Deus. E se eu sou desonesto, eu estou manchando o nome de Deus. Eu estou fazendo com que outras pessoas não creiam no nome de Deus. E isso é grave, porque muitas pessoas estão deixando de conhecer Jesus Cristo, estão deixando de conhecer a Deus, estão deixando de conhecer o caráter de Deus, porque chamados cristãos são desonestos, então estão manchando o nome do cristão, estão manchando o nome de Cristo. Então que eu e você possamos ter isso em mente, que o nosso viver é um viver de honestidade com as pessoas, não só com as pessoas, mas com as coisas sagradas de Deus também. Nós precisamos ser honestos em tudo aquilo para que nós somos chamados a fazer. Então, se você hoje trabalha com qualquer coisa que seja de valor, você tem que ser honesto para aquela pessoa que é seu patrão, você tem que ser honesto para aquela pessoa que confia em você. Você tem um nome a zelar, não o seu nome, mas o nome de Deus. Se você se diz cristão, você tem que viver como um cristão. Um cristão genuíno, ele honra com a palavra dele, ele honra com aquilo que ele assume, ele honra com os compromissos feitos. Então que eu e você possamos ter isso em mente. O viver honestamente agrada a Deus. Aquelas pessoas que se dizem cristão e não vivem honestamente, elas, como eu disse, elas estão manchando o nome de Deus, elas estão colocando o nome de Deus por baixo. E a palavra de Deus fala que nós temos que honrar o nome de Deus. E honrar o nome de Deus é muito mais do que se fala que ama a Deus, que você faz isso ou aquilo por Deus. Porque está cheio desse tipo de cristão que diz que ama a Deus, mas não vive de acordo com os princípios bíblicos e não vive aquilo que eles assumem com as pessoas que estão ao seu redor. Então que eu e você possamos ter em mente, ter isso na nossa mente, que nós precisamos viver honestamente. É o que Deus deseja e que assim nós possamos então viver. Amém?